Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Estou aqui enrolado no trabalho, mas eu parei para responder aqui as perguntas que mandaram no canal e que mandaram também que mandam lá no Instagram, né? Instagram Matos 4x4, Matos 4x4, né? Bem, vamos lá. Esse é o primeiro vídeo respondendo perguntas do ano, lembrando que eu dou uma preferência aqui para responder quem é inscrito no canal, porque geralmente essa pessoa vai conseguir ver a resposta, tá? Pergunta do Instagram. Alguns comentários que me fizeram sobre óleo ultimamente, tá? Se vale a pena usar óleo sintético, semissintético, etc e tal. Eu acredito que minha receita é usar o óleo indicado, tá? Pro motor a diesel, da melhor qualidade que você puder, fazendo as trocas regulares, tá? E aí eu já comentei isso aqui, conforme o uso que você faz do seu carro, se é um uso severo ou não, tá? E aí isso cabe em outro vídeo, uma discussão sobre esse tipo de uso. Também se pode mudar a viscosidade. E isso, até um colega aí que viajou para o norte da Argentina e Chile, né, comentou que lá ele usou um óleo 10W40. Isso é o correto, no próprio manual da Xterra mostra lá uma variação de viscosidades. Carros que são vendidos no mundo inteiro geralmente tem essa variação, e isso é comum também em alguns países que tem um clima que você tem um clima temperado, onde a diferença de temperatura entre o inverno e o verão é muito alta. Vide Estados Unidos e Canadá, onde no verão você pode ter numa região 40 graus e no inverno você pode ter menos 10, menos 20. Então seria impossível ter um óleo que atendesse essa variação de temperatura, e aí você tem no inverno um óleo com a viscosidade menor para facilitar a partida e a lubrificação quando o motor estiver frio, tá? Então, tentando responder, sim, essa viscosidade varia de acordo com a região. E eu recomendo, se você vai sair do Rio de Janeiro, do Nordeste, numa Xterra, e vai para Ushuaia no inverno, que é um caminho que quase ninguém faz, mas se você for pegar temperaturas baixas, que você faça uma troca de óleo lá na Argentina, já na metade do caminho, você já pegando essas temperaturas, né, e coloque um óleo com menor viscosidade, proteger o motor. Outra pergunta, esse aqui é do canal. Ficou muito bom. Qual a distância, Matias perguntou, qual a distância entre o centro do eixo que passa pela placa até o pivô do garfo? Matias, eu vou pedir para você mandar essa pergunta para mim lá no Instagram, que eu consigo mandar para você as medidas mais detalhadas, tá? Senão eu vou arriscar mandar para aqui para você, e você vai fazer aí uma peça que não vai bater certinho. Lá eu te mando até o desenho, se for o caso. @matos 4x4, manda lá para mim, tá? Ele está falando da peça aqui para adaptar o garfo na Xterra para usar um atuador externo, tá? Naquele vídeo. Qual combustível devo usar na minha Nissan Xterra 2007? 2007. Todos os veículos diesel até 2012 usavam o S500, o diesel antigo, né? Que tem 500 partes de diesel, 500 partes de enxofre por milhão. Depois, por normas ambientais, passaram a usar o diesel S10, onde tem 10 partes de enxofre por milhão, tem muito menos enxofre. É um diesel um pouco diferente. Então, isso diz que todos os veículos de 2012 para cá devem usar o S10. Mas os veículos com um ano abaixo disso podem usar o S10 no lugar do S500. Tá? Eu uso o S10. Uso o S500 às vezes também, tá? Então a minha Xterra acaba sendo flex, ela usa o S10 e o S500. Mas eu vi num vídeo o cara falando que não pode, que não sei o que não sei das quantas. Tudo é relativo. Eu sei que muita gente quer a resposta simples, pode, não pode, mas tudo é relativo. Depende de como está seu carro. Você sabe como está o tanque dele? Sabe como está a bomba dele? Sabe como está o bico injetor dele? Não sabe? Então continua usando o que está e não vai causar problema para você. Se você não sabe, não mexe. No caso do meu carro, foi feita a revisão, eu faço revisão sempre, limpo o tanque, foi feita a revisão de bomba, de bico, e aí quando fiz toda essa revisão, eu migrei para o diesel S10, passei a usar ele. Por que você passou a usar ele? Porque ele é mais fácil de encontrar nas cidades, tá? Em algumas cidades você chega, não tem o S500 para vender, principalmente em centros, e aí você vai ter que, se você não achar o S500, vai ter que usar o S10. E como o S10 é um diesel um pouco mais detergente, né? Ele dissolve melhor, isso está no próprio norma da Petrobras, no site da Petrobras, e as pessoas acreditam que ele acaba limpando mais a sujeira, mobilizando essa sujeira, e pode entupir filtro se você usar num carro que está sujo. Estava usando o S500, que é um diesel podre, um diesel muito mais sujo, tá? E então eu uso o S10 normalmente,
Numa viagem ou outra, se aparecer, às vezes para num posto, só tem o S500, não me gera problema nenhum, eu paro, abasteço com o S500, o carro está todo limpo, mas o S500 vai estar sujo, mas ele vai estar muito menos sujo do que um carro que usou o S500 a vida inteira. E ele vou usar o S500 naquela viagem, vida que segue, depois eu posso usar o S10, tá? Mas isso é tema para um vídeo inteiro. Então, você deve usar o que você está usando, e quem usa o S10 sempre, esporadicamente usar o S500 não vai causar problema. Se causar é porque teu carro tá podre já, tua bomba injetora tá indo pro espaço, tá? Não foi o disco que destruiu ela uma única vez, não. Tem algum vídeo falando a respeito da lubrificação da turbina? Lubrificação da turbina é o diesel de montagem final do turbo, tá? Não existe, não tem um vídeo falando de lubrificação de turbina, eu acho porque não existe lubrificação de turbina. A lubrificação de turbina acontece ali na parte central do rotor, né, no elemento central. Não tem muito o que fazer, ela é lubrificada pelo próprio pelo próprio óleo do carro, né? E por isso que é importante manter suas trocas de óleo em dia com óleo de qualidade, e aí o diesel, né? Não adianta você botar o melhor óleo lubrificante que você conseguir e botar um óleo diesel suspeito no seu carro, porque ele vai contaminar o seu óleo lubrificante. O motor, a parte da queima ali do pistão e a parte de baixo tem os anéis de vedação, mas acaba acontecendo um determinado contato, tá? Então, combustível de má qualidade contamina o seu óleo, tá? Então, eu sempre aconselho os colegas, se você por acaso numa viagem usou um diesel que você considerou suspeito, aproveita e faz a troca de óleo também, tá? Então, não existe o que fazer, não existe muita coisa sobre lubrificação na turbina. A lubrificação vai existir com base no motor lá, a não ser que esteja um vazamento lá na tua turbina, etc e tal, aí você tem que verificar, tá? Um problema na turbina pode acabar disparando o seu motor, tá? Mas não há o que se verificar, a não ser se tiver um vazamento. Outra pergunta: difícil de engatar a marcha na Frontier. É um vídeo sobre isso, tá? Bom dia, amigos. Minha Frontier às vezes fica ruim de engatar a marcha. Óleo está no nível normal, você sabe o que pode ser? Tem como me ajudar? Difícil de engatar a marcha? Pode ser uma coisa simples, tem uma coisa complexa. Tá com o óleo correto e o óleo foi trocado dentro aí dos períodos ok, tá? Algumas pessoas colocam óleo normal, óleo 90 nesses câmbios, e o ideal é o óleo indicado, que é um óleo ATF, que muita gente treme de medo, fala que é fino porque as caixas antigas usavam aquele óleo mais grosso, mas esse projeto foi para isso, tá? Isso torna as trocas mais macias. A dificuldade para engatar a marcha também pode ser causada por problema no anel sincronizador no câmbio, tá? Esse é o caso mais grave, assim, que você teria que baixar o câmbio para tirar, e também por um desgaste em embreagem aí e no atuador da embreagem, aquele atuador. Ou se você usa um atuador externo, e isso é comum em alguns colegas aí que já instalaram atuador externo, pode ser uma regulagem lá da haste do atuador. Então, se o atuador externo foi feita modificação, pode ser simplesmente uma regulagem, mole de fazer. Pode ser também, se o atuador é normal, pode ser o próprio atuador interno ou problema na embreagem. E pode ser no câmbio, tá? Se o óleo tá ok e o nível tá ok, pode ser um desses três. O mais fácil de resolver, o mais simples e barato, seria se um atuador externo, problema na sua haste lá, na regulagem da haste. Rápido e fácil. Se não é mais complexo, não dá para te ajudar daqui. Amigo, tenho pronto atuador externo. Tem uma que quero fazer também sob medida de atuador, aquele atuador que eu fiz lá para minha X-Terra. Você pode comprar esses atuadores, tá, pessoal? Tem gente que vende aí na internet aí. Se você quiser fazer, eu posso passar as medidas que eu usei que aí tem que ter mais detalhe, eu mando lá para você. Manda uma pergunta para mim no Instagram, Matos 4x4, tá? Outro colega aqui: troca do fluido, limpeza do cilindro mestre, tá? É lá da embreagem. Como é que eu faço sangramento? O meu fica dando pedal baixo às vezes, uma vez ou outra. Qual é o fluido que coloca? Meu colega, se você está com dúvida do fluido, desse tipo de coisa, aí talvez não seja uma coisa que você deva fazer, tá? Mexer no sistema da embreagem é chatinho. Eu faço a troca usando uma bomba de vácuo. Dá para fazer sem, se alguém te ajudar. É mais difícil, apanha um pouquinho, tá? Eu uso bomba de vácuo, mas se o seu pedal tá dando pedal baixo às vezes, você tá com vazamento aí. Então você tem que ver se esse vazamento é no
no seu cilindro mestre ou se o vazamento é no seu cilindro auxiliar. Se for original, é dentro do câmbio, é mais difícil de ver. Se for um adaptado já, externo, dá para ver lá mais fácil, tá? Mas de qualquer maneira, se ele está dando um pedal baixo, às vezes você está com problema nesses cilindros. Pode ser um vazamento ou até um problema mais grave no cilindro, que você tem que fazer a troca. De qualquer maneira, se esse sistema não for revisado, o ideal é fazer a revisão dele por completo, tá? É igual você trocar a sunga e não trocar a bermuda, trocar a bermuda e não trocar a sunga, tomar banho e não trocar nenhuma das duas, ou trocar sem tomar banho. Então o ideal é fazer esse sistema. Não é um sistema tão complexo, né? Cilindro mestre aqui em cima, cilindro auxiliar lá embaixo, se for externo mais fácil, e verificar o cabo se tem algum vazamento não flexível, tá? E o fluido aí é o fluido de freio, DOT 4, né? Outra pergunta, tá ficando longo o vídeo já. Reparo da máquina do vidro, que o colega fala aqui. Quem é proprietário de veículo clássico tem que fazer algum ajuste técnico ou outra. Mas não ficou bom, tá? Eu fiz um vídeo aí do reparo ali, que eu troquei o cabo, né? O cabo acabou quebrando, ele quebra por falta de lubrificação. Não existe lubrificação, tá, gente, das máquinas de vidro prevista em manual. Isso não existe. A ideia do fabricante é que isso vai se desgastando até um tempo até quebrar e você substituir por outra. Só que a gente não quer fazer isso, é caro, né? Então a minha arrebentou ali, eu fiz um improviso, troquei por um cabo de bicicleta. Dá para fazer, é chatinho de fazer, dá para fazer. Ficou bom, funcionou. Mas na verdade, o funcionamento com a máquina antiga, com cabo antigo, sem lubrificação, acabou desgastando a roldana, que é o carretel onde esse cabo é preso. E ele não está funcionando bem. Eu já comprei a máquina nova, original, Nissan, e eu vou substituir, vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Adaptação raramente ou nunca fica perfeita. A gente faz às vezes porque precisa, mas raramente fica perfeita, tá? Minha X-Terra, troquei tudo, é a questão do freio traseiro. Mas não está passando óleo para o freio traseiro. O que pode ser? Pode estar entupido algo? Obrigado. Então foi há 8 dias já. Foi o Tom lá de Floripa. Se você revisou troquei tudo. Você trocou tudo. Se você trocou tudo, era para estar passando óleo. Se você trocou tudo que eu entendo é o que? Você trocou o cilindro mestre do freio aqui na frente e você trocou os cilindros auxiliares lá atrás. Se você trocou os dois e não está passando, você está com o cabo ou esmagado, tá? Aqui embaixo, ou ele está esmagado ou está rompido. Se tivesse rompido, teria vazado, então ele poderia estar esmagado. Entupido, menos chance de estar entupido, tá? Se você não trocou, pode ser um problema no seu atuador aqui. O carro tem 2 linhas, né, de freio. A gente chama da linha A, ou linha B, ou linha 1 e linha 2. A linha 1, ela atua na frente, ela é separada, tá? Ela sai do atuador ali e atua nas 2 rodas dianteiras. O ABS também é independente das 2. Já para a roda traseira, a linha 2, ela é mais longa e ela vai lá para trás, tá? Ela é independente no cilindro mestre ali. O cilindro mestre aciona a linha da frente e a linha de trás de forma independente. Então, se você não está tendo freio atrás, é porque a sua linha 2 está comprometida, ou esmagada, ou problema no seu cilindro mestre, ou problema ali atrás. Então, como é que faz para verificar isso com certeza? Só testando. Na verdade, na minha opinião, teria que, se não está indo óleo para trás, teria que tirar o cilindro mestre aqui e testar se ele está tendo pressão. Pode ser um problema nele, está tendo pressão, está liberando óleo fluido, né, para a linha 2. Se não tiver, pode ser. E também, no caso mais grave, se ele tiver ok, tudo certinho, pode estar entupido ali o módulo do seu sistema de airbag, tá? Eu nunca ensino a mexer no freio, porque é bem complicado e é um item de segurança mexer em freio, pessoal. Além disso, se a pessoa não toma devidos cuidados, você pode entupir o módulo do ABS. O espaço para passar o fluido é bem fininho, bem pequenininho, tá? E você perde a pressão de freio em alguns lugares, tá? Mas eu começaria testando o cilindro ali, tá? Mas tem sempre cuidado para não contaminar o sistema do ABS com fluido antigo, contaminado, sujo. Mas o que é o que ele perguntou? É um colega, sou do Maranhão e preciso de um motor 4 cilindros. Como eu faço para adquirir um? Não sei. Eu não vendo motor. É um vídeo de motor aqui, não sei. Você acha na internet aí as pessoas vendendo. O MWM Sprint 4 cilindros.
mecânico está custando uma norma, uma nota, é o motor mais cotado no mercado. Quando as pessoas vêm criticar o MWM, alguma coisa eu criticar, eu falo, ninguém tira um MWM e coloca outro motor, né? Em sã consciência não, mas você vê um monte de receita na internet de tirar o motor de Amarok, de não sei o que, de Defender e colocar o MWM 4 cilindros mecânico, né? Esse é o AP dos motores a diesel, na minha opinião, tá? E eu não sou especialista, então eu posso estar falando bobagem. Deixa eu ver mais o que. O colega pergunta a temperatura aqui do motor da... Quais são os... É naquele vídeo que eu falo do motor, né? De instalar, de monitorar a temperatura do motor. A temperatura, existem várias temperaturas, tá? Isso aí eu tenho que fazer um vídeo só para isso, porque tem temperatura da água, temperatura do óleo, e essa temperatura varia dependendo da posição. A temperatura do óleo no motor, a temperatura em marcha lenta, a temperatura em plena carga, são várias temperaturas. Isso não é uma informação que se passa nem para mecânico, isso é uma manual de ensaios, tá? Isso varia também conforme a rotação, enfim, tem uma questão envolvida nisso aí. E aí, por isso está me perguntando qual a temperatura. Não é uma temperatura, o motor tem várias temperaturas. E se for para colocar a parte para monitorar externo o motor, aquilo que eu falei, né? Você botar um termopar, na verdade, que a gente usa para monitorar o motor, fixar no parafuso, a temperatura vai ser diferente dependendo da posição que você coloca, tá? A temperatura de funcionamento. Então você vai ter que acostumar com isso e testando para regular a sua. Tipo, vai colocar lá no parafuso. Eu sempre coloco na termostática ali, na parte do cabeçote perto da termostática. Vou andar numa reta na velocidade de 100 km por hora com a temperatura ambiente tal. A temperatura aqui deu 91 graus a 87 graus. Então eu vou regular a minha para 92. Mas se eu subir uma serra vai aumentar. Então você vai testando até ver qual é a temperatura ideal para você adquirir. Não existe uma temperatura X que o motor funciona, tá? Qual sensor você considera mais importante? Um EGT, um pirômetro ou uma temperatura de bloco? Bem, o pirômetro foi o Bruno Zucchi que perguntou há 2 semanas. Bruno, desculpa demorar, porque final de ano é enrolado mesmo. O sensor para temperatura de bloco ele é o menos evasivo, porque você coloca lá num bloco, né, parafusa lá e pronto. E ele é menos invasivo, é fácil de instalar, barato, enfim. Eu recomendo muito ele. Tá? Recomendo muito ele para proteger teu motor. Se tiver um alarme sonoro, ótimo. Eu não gosto daqueles que tem só alarme luminoso. Um alarme sonoro, ótimo. E você regula ali e vai ficar ótimo para monitorar a sua temperatura. O EGT, o pirômetro, que a gente bota lá nas saídas, tá? Pode botar um por saída do cilindro, no escapamento, no coletor de escape. Ele é luxo. Tá? Ele é luxo. Ele vai te dar uma temperatura ali das saídas ali. Dá para monitorar superaquecimento com ele, mas é um pouco mais complexo, tá? Ele seria mais do que isso. Ele é para você monitorar como o seu motor está funcionando. Então assim, ele é luxo tanto para instalar, ele é mais caro de instalar, você tem que furar o coletor, não é qualquer um que vai instalar, tem que saber como instalar, e ele te dá mais possibilidades. Ele dá a possibilidade de você ver é como se fosse um eletrocardiograma, vou chutar aqui, de uma pessoa, tá? Se eu pegar um eletrocardiograma, eu que sou da área de saúde, né, sou biólogo, na verdade, a gente sabe aqui, eu consigo entender alguma coisa, mas muito pouco, muito menos do que um cardiologista. Então, se eu botar um equipamento desse, que é mais interessante até, mas se você não tem um conhecimento profundo sobre o funcionamento de motor, não vai te dizer muita coisa, tá? Não vai te dizer muita coisa. Você tem que ter um conhecimento um pouco mais detalhado sobre queima, enfim, tá? Mas você vai descobrir muita coisa. Quem gosta, vale a pena. Tá? Mas se você só quer monitorar a temperatura, é mais barato ir numa temperatura de bloco. Já falei muito, né? Pergunta aqui sobre temperatura mínima e máxima, tá? Para o sensor, se você for colocar o sensor, é o que eu digo. Você vai ter que testar na sua condição de uso aí, até com... Tem que ver como o seu carro está regulado, né? Bica, bomba, um monte de coisa vai influenciar. Show. Meus queridos, era isso. Para terminar, vou tentar gravar um vídeo falando um pouco mais detalhado essa questão de temperatura, tá? Vou tentar gravar um vídeo falando um pouco mais detalhado. Não é uma resposta simples. Eu sei que tem colega que entra às vezes, você falou muito, né? Vai direto ao assunto. Não é miojo. Miojo que você faz lá, joga na água, o pastel que você faz rapidinho.
A resposta simples, ela vai ser burra, desculpa, vai ser burra. Eu vi um cara que explicou em 1 minuto, é burro, desculpa. Porque é uma coisa complicada, a temperatura é complicada. Os caras da fábrica gastam anos estudando isso, anos, como isso influencia em durabilidade, num monte de coisa. Então, se eu te responder com uma pergunta, você vai fazer uma porcaria no teu carro e vai achar que tá certo, tá? Então, quando eu tiver um tempo aqui, eu vou ver se eu gravo explicando melhor como funciona essa questão de temperatura do motor, tá? Para leigos, é o que o carro diz, só aquele ponteirinho aqui. Para entusiastas, melhor um sensor no bloco lá e você ir regulando. Já falei demais, esse é o segundo vídeo do ano. Grande abraço para vocês, tá? Valeu por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.